Leitura de parte do livro Verão no Aquário, de Lígia Fagundes Telles, capítulo 12. O cravo, o violoncelo. O cravo, o violoncelo. Mas eu não tinha fim àquele diálogo absurdo, e no qual o cravo, com sua voz de velho obstinado, voltava sempre ao mesmo tema, sem ouvir o violoncelo, que argumentava com veemência. Às vezes as duas falas se juntavam para prosseguirem mais separadas ainda. Eu pensei que você não tivesse aí e que o disco repetisse sozinho, disse tia Graciana, espiando pela porta entreaberta. Há horas que você está ouvindo isso? Não se cansou? Não, é Mozart. Bah, é estranho, fez ela em meio a um risinho nervoso. Essa sonata me aflige um pouco. Aflitiva, não? Muito, mexe com os nervos, parece essas moscas unindo ao redor da nossa cabeça. O violoncelo disse a última palavra, mas antes que o cravo respondesse, eu desliguei o som. Eram incomunicáveis. Tia Graciana já tinha voltado para sua concha. Sentei-me no chão para guardar os discos e então apareceu Marfa. Vestia um blusão de largas listras azuis e uma saia branca, que lhe acentuava o contorno das pernas queimadas de sol. Vai me falar de Fernando? Pensei. Como vai essa monja? Guardei o livro no envelope. Allegro, ma non troppo. Ela sentou-se no almofadão. A tiazinha veio me dizer, toda tremendo, que durante horas você repetia o mesmo disco. Ela já estava para morrer de dor de cabeça, compreende? Na capa do disco, as figuras dos dois frades meio perplexos lembravam meu pai e o tio Samuel, cada qual no seu mundo e também incomunicáveis. Por que você não apareceu mais? Ela arregaçou as mangas do blusão e ficou a olhar inexpressivamente os próprios braços nus. Agora eu sou escrava de um horário, querida. E se hoje estou aqui é porque morreu a mãe do chefe. Daqui a pouco eu vou me enfurnar num cinema. Se quiser vir. E o seu pai? Foi visitá-lo? Fui. Você faz seus alardes, mas quem vai sou eu, acrescentou ela, abrindo a bolsa e tirando de dentro um vidro de óleo. Começou a massagear as pernas. Eu quero ficar marrom nesse fim de verão, compreende? E ele está melhor, seu pai? Bem, piorou. Chegou a me confundir com minha mãe e caiu então na maior tristeza. Eu conheci também um amigo dele, um velhote húngaro que choramingou o tempo todo porque nesse andar iríamos perder a guerra. Eu não aguento mais louco, triste. Raíssa, gosto deles alegres. Aqueles dois são por demais deprimentes. Empilhei os discos na prateleira da estante, esperei que ela se arrastasse até o retângulo do sol, bem debaixo da janela, e fiz então a pergunta. E as novidades? Como a resposta demorasse, voltei-me. Fernando vai se casar? Compreende? Uma ligeira vertigem me fez vergar para a frente. Eu fingi que procurava um livro na última prateleira e estendi-lhe a mão. Preciso de um cigarro. Você tá amarela? É que eu deixei de fumar e todas as vezes que aperta a vontade eu fico assim. Depressa, um cigarro. Quando a fumaça me penetrou, foi diminuindo o formigamento na ponta dos dedos. Eu pensei na moça de cabeça raspada, lixando as unhas. Eu senti de repente uma certa calma. Eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Mas não adivinha agora com quem? Com aquela sua companheira de quarto. Ela riu, estendeu os braços para o sol. Haha, já vi que a solidão às vezes é boa, você ficou mais esperta. E quando que eles vão se casar? Bom, casar. Vai ser igual aos outros casamentos dele, compreende? Separou-se da mulher, levou Josefina para o apartamento e anda por aí, de mãos dadas, dizendo que é minha noiva. Depois dirá minha esposa, enfim. Fiquei pensando, passando a flanela na lombada de um livro azul. Eu não podia ler o título da a dançarinar sobre o couro. Fernando, Fernando. Tínhamos nos amado. E agora ele amava a outra, e depois amaria a outra ainda, e os amores e desamores iriam se renovando com a mesma naturalidade com que Dionísia renovava a água do aquário. Assim que o visgo acumulava no fundo, ela abria a torneira e o jato d'água limpa e subia cobrindo tudo. Apoiei-me nos cotovelos e olhei minhas mãos sujas de poeira. Antes tinham existido umas mãos de mármore de Germaine.
Agora, cobrindo as minhas, tinham vindo as de Josefina. E embora durassem um tempo, um minuto, de certo modo não mudavam porque a essência era a mesma. Que sejam felizes. Marfa voltou a passar o óleo rosado na pele e ia ficando rosada também. Mas é assim que você reage, sua comediante? Confessa que vai esperar que ela o traia com amigos e inimigos até que ele perca a paciência e lhe jogue vitríolo? Confessa. Eu vi um filme assim, compreende? Depois a mulher arrumou uma máscara de cera e ficou linda. E então, queria realmente que eles fossem felizes? Não, não, fiquei repetindo a mim mesma. Exasperei-me. Mas por quê? Se não o amava mais. Pois não o mandar embora? Pois não tinha acabado o amor? Bem, acabou o amor, Marfa. Espere até vê-lo com a outra para então saber se acabou realmente. Eu atirei a flanela atrás dos livros. Não suportava ouvir mais aquela voz pesada escorrendo pelo meu ouvido como o óleo que ela passava nas mãos. Comecei a me vestir sem saber aonde ia, até que ela perguntou. À igreja, respondi. Prefiro um café, Dionísia. Seja uma santa e me faça um café bem forte. Pediu ela, dirigindo-se à cozinha. Eu tô caindo de sono. Um café, Dionisinha. Fui ao banheiro e lavei as mãos furiosamente. Fiquei olhando enternecida para os meus pulsos finos, tão delicados, não? Apertei a cabeça, que latejava sob as pancadas do sangue, mas não esperava mesmo que isso acontecesse. Apenas aconteceu tão depressa, eu estranhei passando a escova nos cabelos. Depressa demais, esse cínico do Fernando. Desviei o olhar no espelho e voltei para o quarto. Peguei o cigarro que Marfa esquecera queimando na borda do almofadão. Traguei-os com os olhos fechados. Estou meio transtornada, mas eu vou me dominar. Eu estava tão bem antes, nem ódio nem amor. Ou melhor, apenas amor igual ao que sentia a mim mesma. Precisava gostar de mim outra vez. Atirei o cigarro pela janela e despejei generosamente a água de colônia nas mãos. Pronto, estava animada de novo. Faltava agora um café bem quente. E depois a igreja. E depois André. Que bom sabê-lo à minha espera. Porque ele estava à minha espera, inconscientemente embora, meu irmão, tão iguais, nós dois no desespero. Meu irmão. Também quero uma xícara, pedi a Dionísia. E pão com manteiga. Eu tô com uma fome feroz. Dionísia trouxe a manteigueira e o pão. O turbante branco parecia mais baixo, apertando como mordaça a testa franzida. Apontou na direção do quarto da minha mãe. Tenha bondade de não fazer barulho, que ela está descansando. Passou mal a noite, ouviu, Raíssa? Então quase não dormiu. E daí? Não havia de ser por minha causa. Marfa segurou a xícara com ambas as mãos, como se fosse uma tigela. Soprou a fumaça, divertida. Dionísia não acredita nos seus bons propósitos. Eu disse que você estava ficando mística, mas ela anda muito desconfiada. Ora, falar. Palavra não soma, não, resmungou Dionísia, trazendo o bonito café. Eis aí uma verdade importante. Essa Dionísia é mesmo um tipo shakespeariano. Não estivesse eu tão exausta de conviver com tipos assim, eu queria agora traduzir uma história bem simples, onde o personagem é um eletricista, porque um eletricista não pode ser herói. Uma gente tão simpática, compreende? Então arranquei o miolo do pão e amassei-o com os dedos. Deixei cair a bolinha dentro do aquário. Uma bomba atômica, anunciei ao ver os peixinhos fugirem espavoridos. Um dia hei de soltá-los no mar. Eles precisam de mar. Eu não sei como esses bichos ainda estão vivos, nem eles você deixa em paz, resmungou Dionísia, enrolando nas mãos impacientemente uma sacola de lona. Meteu-as debaixo do braço e falou, volto já. E saiu. Posso ajudar? Perguntou Marfa, acendendo um cigarro. Muito faz quem não a atrapalha. Marfa riu, desabotoando a blusa. Tirou da geladeira uma soda. Levei serviço do escritório para casa. Eu preciso trabalhar e não tenho ânimo de levantar um dedo. Com um calor desses, a gente só devia tomar gelados e amar. Eu acho que vou acabar aceitando a proposta do Eduardo. Que proposta? Ela baixou a voz, que ficou quase um sussurro.
Agora você vai ficar verde de inveja, mas aguente firme. Ele quer se casar comigo, compreende? Casar? E aquela noiva? Ora, noiva, a noiva agora sou eu. Essas coisas são muito elásticas, sabe? Você se lembra como sofri quando ele anunciou que estava apaixonado? Parecia impossível essa reviravolta. Eu achava que jamais ele casaria com uma moça como eu. Precisaria pertencer ao exército da salvação, acrescentou ele, cravando o olhar em mim. Mas ele acha que eu tenho qualidades, compreende? Ele acredita nessas qualidades e acredita tanto que eu estou na obrigação de acreditar também. No silêncio pastoso foi crescendo um chiado da água fervendo na chaleira. Levantei a cabeça e surpreendi-me alegre, verdadeiramente alegre com a notícia que acabara de ouvir. Era ela quem ia chegando com os objetivos que eram meus. Era ela quem estava sendo generosa com minha mãe, quem estava trabalhando seriamente, e ela ainda quem atingia aquela estabilidade no amor que secretamente eu desejara. Mas eu não tinha importância nada disso. Salvando o próximo, eu seria salva. E mesmo não tendo feito nada por ela, sabendo-a na tona, eu tinha esperança de subir em seguida. Marfa, querida, se você está feliz, eu estou feliz. Eu disse e vacilei. E a festa? A mão rasgando meu vestido, me pensando. E minha cara de gozo procurando o éter nas bandagens da múmia. Mas Eduardo... Mas... Abri os olhos num susto e Marfa me observava tranquila e que tranquilizou-me. Nossa amizade resiste a tudo, uma beleza. Como dizia São Tomás de Aquino, o que é que ele dizia? Rimos ao mesmo tempo. Ô vida, sugeri uma festa para comemorar e em meio ao entusiasmo eu comecei a afundar outra vez. Tantos casamentos, não? E se o André é minha mãe, hein? Brutal a diferença de idade, claro. Mas para a Marfa e para a tia Graciana isso não tinha importância, pois já não eram amantes. Os amantes não se casam. Marfa disse qualquer coisa que não consegui ouvir. Apertei minha mão. Você acha, Marfa, que minha mãe e o André? Ela pegou o bule impaciente. E o que você tem com isso? Por que não cuida da sua vida? Serviu-se de café, mas não bebeu. Ficou olhando na direção da janela. Eu só sei que seria muito bom para ambos, compreende? O tipo é de piano. Ótimo. Ela vem a calhar, vai se sentir desejada, vai escrever até melhor. Essas coisas, sabe? Sofreria também, mas isso faz parte. Precisa viver aqueles dramas todos que conhecemos. É claro. Uma autora. Então fez uma boa pausa e piscou para mim. Sofrerá principalmente quando descobrir que é a própria filha que resolveu corneá-la. Marfa, chega? É a melhor maneira de se humanizar, querida. Seus livros ficarão menos sublimes, menos olímpicos. Torpezas e patifarias vão começar a acontecer na mistura com que as coisas boas são escritas, compreende? Não seja leviana, um caso desses poderá destruí-la. Destruir coisa nenhuma, haja o que houver, será uma grande experiência. É preciso que ela ame, mesmo que se esborrache em seguida. É preciso. Não interfira. Raíza, cuide dos seus homens e deixe-os dela, acrescentou Marfa, atirando o toco do cigarro dentro da xícara. A Dionísia fica possessa quando você faz isso. Minha mãe abriu a porta e me assustei e abri depressa a torneira para ficar assim de costas. Eu não estava preparada para encará-la. Molhei os pulsos. Preciso fazer alguma coisa. Fiquei repetindo a mim mesma. Tinha de acreditar em alguém, mas as pessoas em redor me fugiam como aquela água que eu estava tentando agarrar. Fechei a torneira e Marfa ia se casar. Fernando também, e se calhasse até minha mãe. Voltei-me e agora ela agradecia a lata de chá que Marfa lhe trouxera. Chá inglês, Marfa. Que legal. Mas que extravagância. Marfa fechou a blusa no peito. Diante da minha mãe ficava pudorosa como uma menina. Estou rica. Titia, o escritório está pagando bem. E minhas traduções têm rendido mais. O diálogo prosseguia calmo. Entendiam-se as duas e sempre tinham sido assim. Mesmo distantes, mesmo caladas, encontravam-se nas profundidades, como nas raízes. Mas você não me respondeu, Marfa. Vamos
Quando é que você resolve vir morar aqui? Essa é a sua casa, acrescentou minha mãe, tirando uma aspirina do envelope. Dissolveu-a no copo e terá a liberdade. Jamais lhe farei menor pergunta todas as vezes que chegar depois das 10. Eu prometo não trancar o portão como as freiras fazem. Marfa deu uma risadinha e pôs-se séria, apontando para o copo. Mas você não está bem? Reparei então que minha mãe estava pálida, as olheiras esverdeadas. Bem, uma ligeira dor de cabeça. Deve ser no calor. Passa lá. Mas eu dizia que esta casa... É sua casa, Marfa. Então quando virá, filha? Eduardo também prefere que me ver com vocês. Antes do casamento, talvez eu estoure aqui com o meu baú. Compreende? Eu sabia que vamos nos casar? Casar, tia, Eduardo e eu. Minha mãe tornou-lhe o rosto entre as mãos. Ficaram em um instante em silêncio. Verdade, Marfa? Engoli uma colherada de mel. A conversa das duas tinha o mesmo gosto enjoativo, sabe? Tomei um gole de café e deixei cair a xícara. Ora, que desastre eu fui fazer. Sempre achei muito feia essa xícara, disse minha mãe, inclinando-se para catar os cacos. Fiquei imóvel vendo Marfa ajudá-la. Eu vi ontem um ótimo filme italiano. Por que vocês duas não vão ao cinema? Minha mãe perguntou enquanto lavava as mãos. Bem, não posso, eu tenho compromisso, eu disse, afainhando a bolsa. Ela lançou-me um rápido olhar. As olheiras também davam à sua beleza um toque triste. Raíza e seus compromissos. Ela está fazendo mistério, titia, protestou Marfa. Vai simplesmente à igreja, não é verdade? Hein, Raíza? Você não disse há pouco que vai à igreja? Eu não sei, de uma hora para outra a gente muda tanto. Eu tenho que ver uma pessoa antes. Cretina, sussurrou Marfa, cravando as unhas no meu pulso. Você é uma perfeita cretina, compreende? E em voz alta, assim que me desvencilhei, reze por mim, Raíza. Minha mãe acendeu o cigarro e sua expressão era em um só apelo. Raíza, não. Bom passeio, filha. Saí no elevador e tive o impulso quase incontido de voltar. Mamãe, que loucura! Eu estava tão bem com tudo. Por que de repente... Bem, mas eu apertei o andar do térreo. Os saltos dos meus sapatos afundavam no piche do asfalto quente. Calquei mais os pés, sentindo um obscuro prazer em marcar o chão como Marfa marcava meu braço. No céu, o sol rompera a nuvem para reaparecer. Vitorioso. Fui indo sem pressa. Uma jovem prostituta passou ao meu lado, num andar que lembrava o maneio de um barco. O vestido decotado, em cima da pele, deixava nus os ombros sardentos e mascava chiclete. Passou em seguida um homem gordo e calvo. Vi-lhe os 2 olhos redondos, como 2 bolas de vidro, e eu pensei em Goldenberg. Voltaria se eu chamasse? E se eu estudasse até o teclado se gastar como os degraus da pedra da igreja? Ele voltaria? Bem, um carro diminuiu a marcha enquanto os 2 rapazes de óculos escuros me convidavam para entrar. Entrei no café. Um homem bebia debruçado no balcão, ao lado de uma mulher de vestido de roxo, e eu vi latarias e garrafas nas prateleiras, mas eu não vi o telefone. Só então descobri que procurava um telefone. Eu preciso telefonar. Meu reino por um cavalo. Implorava um rei do campo de batalha, e eu não sabia mais o nome deles, mas eu sabia que devia ter as mãos úmidas de suor, assim como estavam as minhas. O medo era igual, sabe? Úmido e viscoso. Meu reino por um telefone. Prossegui andando. Havia diante uma farmácia. O vendedor era mal-humorado, mas eu compraria alguma coisa antes de pedir para telefonar. Queria um pacote de algodão. O homem, de avental branco, avançou mais, a cara lustrosa. Dos grandes? Dos grandes, sim. Posso usar um instante o telefone? Disquei, a campainha ficou tocando, sufocada, como se estivesse debaixo d'água, lá no fundo. E na parede encardida, escritos a lápis, nomes e números de telefone.
Tantos números, tantos, e nenhum me servia. Apertei o fone contra o ouvido. Fernando, responda. Mas se não o amo mais, por que então? Disquei novamente e lembrei-me de Diogo. Você tem medo de ficar só, Zazá. Não se ama mais, não quer que eu vá embora. Não me ama, mas não quer que eu vá embora, para não ficar sozinha. Por que você tem tanto medo assim de ficar só? Fernando, responda, supliquei fechando os olhos. Ah, como eu precisava da sua voz, se ele viesse a menos para dizer meu carneirinho. Desliguei. O farmacêutico entregou-me o troco. Dou-lhe notas novinhas, ele avisou. Retribuí-lhe com um sorriso. Era como se estivesse adivinhando que eu precisava de bondade. Tão bom quando as pessoas resolviam ser boas. E agora? Perguntei parada no meio da calçada. Duas moças passavam radiantes nos seus vestidos de verão. Eram feias, os vestidos eram feios, mas elas amavam os namorados que iam encontrar. Se eles resolvessem ir ao clube, seria melhor. A gente podia dançar e depois, dizia animadamente a mais baixa das duas, e a outra atalhou-a rindo. A conversa esgarçou-se no ar. Segui na mesma direção. Na esquina, um homem de cabeleira exaltada e olhos injetados fazia, num tom desnecessariamente alto, uma pregação, e meia dúzia de pessoas que ouviam em círculo. O homem vestia um terno surrado e tinha uma bíblia na mão. Nos cantos da sua boca fervilhava a saliva branca. E assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E aqueles serão lançados na fornalha do fogo, e ali se ouvirá o choro e o ranger dos dentes. As pessoas não disfarçavam o desinteresse, era em vão que o orador, já encolerizado, tentava sacudi-las, dirigindo-se com a maior insistência a um homem que paritava os dentes. Serão lançados na fornalha de fogo, repetia ele, com um suor na testa. Mas o homem não se impressionara com nada. Afastei-me rapidamente, assim que o orador me viu. Eu pensei que em André fechado na sua cela heróica, espumejando entre seus dogmas e mitos, escondendo-se atrás deles como tia Graciana se escondia nos seus leques e rendas. Ambos completamente ilhados em mundos ideais. O vento despenteou-me. Gosto de ver você assim, despenteada, disse Fernando, afundando as mãos nos meus cabelos. Parecia que tinha dom há muito tempo. Lembrei-me da carícia com mais minúcias e senti uma tristeza aguda. Antes, se eu considerava perdido, porque assim resolvera, mas agora ele estava perdido além da minha vontade, e essa era a perda definitiva. Ainda pensei que ir à igreja poderia também ser útil, mas eu não queria correr o risco de não sentir nada diante das pedras do altar, formando a falsa gruta, das velas se consumindo nos tabuleiros enegrecidos, da imagem com sua roupagem convencional. Minha imagem, escrevi, estão aqui dentro, disse minha mãe, fechando no peito a gola do roupão. Mas dentro de mim, tudo estava vazio, vazio. E esse foi o fim do capítulo 12.